O episódio conhecido como Fantasma de Greenbrier constitui um marco singular na história jurídica e cultural dos Estados Unidos, ocorrido em 1897, no então recém-formado estado da Virgínia Ocidental. O caso envolveu a morte de Elva Zone Rister Shui, inicialmente registrada como natural, mas que posteriormente foi reinterpretada sob forte influência das crenças populares e manifestações sobrenaturais. A narrativa oficial começou quando Zona foi encontrada morta em sua residência. A causa da morte foi atribuída a um colapso súbito, sem maiores questionamentos médicos, conduta relativamente comum em comunidades rurais no século XIX. Entretanto, sua mãe, Mary Jane Heister, não aceitou a explicação oficial. Alegou que em sonhos repetidos, o espírito de sua filha lhe aparecia revelando ter sido assassinada pelo marido, Erasmo Shui, também conhecido como Edward, através de estrangulamento. O relato insistente da mãe repercutiu socialmente, reforçado por uma cultura local permeada por tradições espirituais e narrativas sobrenaturais. A pressão levou à exumação do corpo, quando se comprovou que a vítima apresentava o pescoço quebrado, evidência compatível com o homicídio. O julgamento de Shui resultou em sua condenação, ainda que o tribunal tenha evitado validar formalmente a intervenção sobrenatural como prova. Mas o fato é que Zona apareceu após a morte para garantir que seu marido não escaparia impune do assassinato. Ficou curioso? Então continue aqui, na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes, se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Os fantasmas normalmente se contentam em continuar sendo matéria de lendas urbanas. Dificilmente nos deixam provas da sua existência ou das suas vidas anteriores. Um espírito, porém, o fantasma de Zona Shui, deu um testemunho completo usando o tribunal para ajudar a levar o assassino à justiça. No verão de 1896, Erasmo Stribling Shui mudou-se de Drop Mountain, no condado de Pocahontas, Virgínia, para a pacata vila de Liveseyville, no condado de Greenbrier. Erasmo era um homem alto, musculoso e decididamente bonito. Ele aceitou um emprego na ferraria de James Cruikshank. Ele sempre se apresentava como Edward, mas todos o chamavam de Trudge. Pouco depois de sua chegada, Trudge conheceu a filha de um fazendeiro chamada Elva Zona Rister. Zona ficou instantaneamente apaixonada por Trudge e ele por ela. Eles namoraram por um curto período e se casaram na igreja metodista em 20 de outubro de 1896. Eles pareciam ter um casamento feliz, mas ninguém sabia o que acontecia a portas fechadas. Em 23 de janeiro de 1897, Trudge foi à casa de Martha Jones, mais conhecida como Tia Martha. Ele perguntou se o filho dela, o Anderson Jones, poderia ir até a casa dele para fazer tarefas domésticas e ver se Zona precisava de alguma coisa da loja, já que ela estava passando mal. Uma vez lá dentro, a criança ficou horrorizada ao encontrar o corpo sem vida de Zona Shui, de 23 anos, ao pé da escada. Ela estava deitada de bruços, com o braço estendido e as pernas esticadas. Seu outro braço estava dobrado sobre o peito e a cabeça ligeiramente inclinada. O costume vitoriano ditava que familiares e amigos levassem e vestissem o falecido, mas quando o Dr. J.M. Knapp chegou, Trudge já preparava a Zona para seu funeral. Ele a vestiu com um vestido longo com gola alta. Ele adornou o pescoço dela com um lenço que não combinava, mas insistiu que era o favorito dela. O Dr. Knapp conduziu uma autópsia que foi mais para mostrar do que para fatos. Trudge foi estranhamente dominado pela dor. Lamentar abertamente não era característico do ferreiro estoico. Knapp achou que deveria dar privacidade ao viúvo e concluiu seu exame, classificando a morte como desmaio eterno. Hoje chamamos isso de ataque cardíaco. Mais tarde, ele mudou a causa da morte para parto, embora não se soubesse que Zona estava grávida. Como era costume, Trudge fez o velório em casa.
Os enlutados se reuniram para prestar homenagens, mas Trot não permitiu que ninguém se aproximasse de sua cabeça. Em vez disso, ele mexeu no lenço, acrescentou um véu e apoiou a cabeça dela em travesseiros. Ele alegou que queria deixá-la confortável. Ele continuou chorando, sofrendo e andando de um lado para o outro em frente ao caixão aberto, até que ela foi enterrada no cemitério metodista Sole Chapel. A maioria dos amigos e familiares de Zona não se importou com a demonstração de pesar de Trot. Era estranho, mas não suspeito. Isto é, todos exceto a mãe de Zona, Mary Jane Hister. Mary Jane não se importava muito com o genro, mas não conseguia identificar o motivo. Zona era sua única filha, também sua melhor amiga. Zona passou toda a sua vida em Richlands, West Virginia. Deve ter sido doloroso para Mary Jane quando Zona se mudou para as colinas remotas de Riverside Mill, do outro lado do condado de Greenbrier, para morar com uma pessoa que atendia pelo nome de Trot. Talvez tenha sido intuição de sua mãe, mas Mary Jane sabia que ele tinha algo a ver com a morte de sua filha. Mary também conhecia a Bíblia, era muito religiosa e orou durante noites a fio para que sua filha de alguma forma voltasse, apenas para contar sua versão das coisas ou se despedir. Depois de várias noites de oração e inquietação, no momento em que Mary Jane se deitava, uma luz estranha entrou em seu quarto. A aura começou a tomar forma humana. Depois de alguns momentos de espanto, sua filha mais uma vez estava diante dela. Mas ela não ficou ali parada como uma visão fantástica. Ela falou. O fantasma de Zona contou à mãe sobre a noite em que ela morreu. De acordo com a senhora, a aparição contou-lhe que tinha sido brutalmente agredida pelo marido e que na noite em que não cozinhou o que ele queria, ele lhe partiu o pescoço. Então, o fantasma rodou a cabeça num giro de 180 graus para comprovar à mãe o que estava dizendo. O fantasma revelou que não foi a primeira vez que o marido bateu nela. Trot tinha um temperamento terrível e ela não conseguia argumentar com ele. Zona passou a descrever o bairro em que moravam e a vista da casa da tia Marta, já que Mary Jane não a visitava há 3 meses que Zona e Trot estavam casados até o funeral. O espírito desapareceu, mas voltou todas as noites durante 4 noites. Na segunda noite, ela contou novamente à mãe como Trot apertou seu pescoço. Armada com a história de Zona, Mary Jane fez uma visita ao promotor público John Preston em Lewisburg. É claro que o Sr. Preston descartou a experiência paranormal de Mary Jane, considerando que a dor alimentou as alucinações de uma mãe lutada. Embora ele tenha se interessado pelo fato de o Dr. Knapp não ter realizado uma investigação completa. Por esse motivo, John Preston ordenou que o corpo de Zona fosse desenterrado. Os doutores Knapp, Rupert e McClug conduziram o segundo exame pós-mortem com Trot presente. Trot manteve a compostura enquanto os médicos examinavam a parte inferior do corpo. Ele ficou visivelmente abalado quando os médicos se aproximaram da cabeça e do pescoço dela. Para espanto de todos, o cadáver de Zona apresentava hematomas em formato de dedo no pescoço. Sua traqueia foi esmagada. O mais surpreendente é que seu pescoço foi fraturado na primeira e na segunda vértebras, exatamente como afirmava o espírito. Um inquérito legista foi realizado em 1º de março de 1897. Trot não aceitaria nenhuma responsabilidade pela morte de sua esposa. O júri não pôde ignorar as crescentes evidências circunstanciais e o acusou de assassinato. O julgamento de Trot começou em Lewisburg em 30 de junho do mesmo ano. Ele contratou os advogados de defesa William Heckler e James Gardner para representá-lo no tribunal. Aliás, James Gardner foi o primeiro advogado negro a exercer a profissão em um tribunal distrital do estado. Durante seu tempo no depoimento, Trot alegou que as acusações eram consequência de ter uma sogra rancorosa e nada mais. Ele falou sobre detalhes minuciosos e rapidamente negou qualquer coisa condenatória. O júri descobriu que Trot não apenas era um ladrão de cavalos, mas que Zona era sua terceira esposa. A primeira foi embora porque ele bateu nela. A segunda morreu repentina e inexplicavelmente. John Preston estava relutante em ter Mary Jane Hister como testemunha. Ela certamente comentaria sobre as visitas fantasmagóricas de Zona e desacreditaria aos olhos da corte. A defesa ligou presunçosamente para Mary Jane para ter certeza de que sua história resultaria no ridículo. Ouvi dizer que você teve algum sonho ou visão que levou a esse exame pós-mortem, afirmou a defesa.
Mary Jane garantiu-lhes que não era um sonho. A presença de Zona era tão real quanto a de qualquer pessoa no tribunal, e ela nunca esteve tão desperta. Mary Jane sabia detalhes do assassinato que ninguém mais sabia. Ela sabia onde sua filha foi morta, o que estava vestindo e todos os seus ferimentos. O júri ficou com provas circunstanciais e o juiz os advertiu. Não há meio termo a ser adotado pelo júri. O veredito inevitável e logicamente deve ser por homicídio em primeiro grau ou por absolvição. O júri reuniu-se durante 1h10 antes de considerar Erasmo Trotschwey culpado. Ele foi condenado à prisão perpétua. Em 13 de março de 1990, Trott morreu na penitenciária estadual da Virgínia Ocidental, em Mattville, aos 39 anos. Mary Jane nunca deixou de acreditar que sua filha visitou após a morte. Em setembro de 1916, Mary Jane Rister faleceu. Nenhum outro avistamento do espírito de Zona foi relatado. Mesmo assim, ela continua sendo um dos fantasmas mais queridos da Virgínia Ocidental.